E agora eu vou chamar no palco nossa próxima palestrante. Eu conheci ela faz pouco tempo, quer dizer, eu conheço o trabalho dela há bastante tempo, mas conheci ela pessoalmente faz pouco tempo. E ela compartilha comigo essa visão um pouco futurista, né? Um pouco futurista, um pouco com o pé no futuro, um pouco com o pé no presente. E essa ideia de criar futuros desejáveis e atrair futuros desejáveis. Ela é autora de Desejável Mundo Novo e futurista, e uma das mulheres que está contribuindo muito para uma nova visão da economia, e ela tem um curso também que é sobre fluxonomia 4D. A querida Lala de Heinzelin. E aí, ó. Bem-vinda. Abre o microfone dela, gente. Alô, 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 alô. Bom dia. Eu estou extraordinariamente feliz de estar aqui, porque finalmente eu vou poder fazer uma palestra fora da caixa, né, Alana? Quem aqui já viu alguma coisa minha? Nossa, que chique. Então, que bom, nós vamos hoje ter uma coisa diferente, que, na verdade, é o que está por trás do todo o meu trabalho e que tem a ver completamente com o nosso tema aqui, que é como é que a gente constrói as realidades, né? E esse trabalho ele é fruto de uma trajetória assim, extremamente diversa, muito, sempre tentando resolver problemas. E aí eu tive muita sorte de fazer isso em muitos âmbitos. E fui vendo o que é que funcionava e juntando, sistematizando. Eu sou futurista desde 94, pode imaginar? Cinco. Foi o mesmo ano que eu conheci a internet. Foi o ano que eu virei futurista. E sempre trabalhei com empreendedorismo, venho da área cultural. Alguém falou que me viu em novela. Eu falei, como assim? Você era muito jovem para ter me visto em novelas. E ONGs, e governos, e Nações Unidas, etc. E eu sempre tive atrás justamente de ver como é que a gente muda o mundo, porque era o que eu queria fazer desde pequenininha. Por isso eu criei, em 2008, esse movimento chamado Crie Futuros. E como eu sempre tive ligada a questões de sustentabilidade, e a questão não é só como a gente cria os futuros, mas como a gente materializa os futuros, onde eu encontrei essa possibilidade real foi principalmente nas redes colaborativas, nos coletivos, nos experimentos que ainda são muito pequenininhos, mas que daqui a pouco vão ensinar ao mundo grande das corporações, das instituições, etc., como criar um mundo novo. Esse conjunto todo virou a fluxonomia 4D, e eu não vou falar de fluxonomia 4D hoje, porque eu não... Quem quiser ouvir sobre fluxonomia 4D, vai lá na internet, olha, tem um monte de coisa. Cadê a Datise? Datise está fazendo a segunda turma, além de ela ter ganho um prêmio agora há pouco. Ela pode contar para vocês sobre a fluxonomia 4D, que é essa combinação de estudos do futuro com novas economias, porque são coisas que são muito difíceis de encontrar por aqui numa visão integrada, né? Então, economia criativa, compartilhada, colaborativa e multimoedas. Mas hoje, o que eu quero falar com vocês é justamente a razão pela qual estamos aqui. E eu vou fazer isso em duas partes. A primeira parte, eu vou mostrar algumas imagens que mostram, se a gente tem dúvida que a gente cocria as nossas realidades, é muito legal ver como é que isso acontece no grande, que isso não é só pessoalmente. Coletivamente, à medida que a gente sonha futuros, a gente permite que esses futuros aconteçam para o coletivo, para a sociedade como um todo. E a frase, que é a frase do Crie Futuros, começa dizendo: o futuro é fruto dos sonhos do passado. Repara o seguinte, nossas cidades,
Aí, em 1933, eles já imaginavam o que hoje é a periferia das cidades da China, por exemplo. A ciência. Aí, em 1923, essas balanças que a gente tem hoje, todas essas formas de exame que você encosta e te dizem um monte de coisas sobre tua saúde. Aqui, o cara fazendo uma cirurgia remota por vídeo, em 1921. Aqui, nosso computador, igual que nem, num gibi do Flash Gordon que me mandaram da Croácia. Não entendo uma palavra do que está escrito lá, mas dá para ver que o computador é igualzinho. E aqui, algo que a gente está bastante familiarizado, que é a mensagem de texto. Ele está digitando uma mensagem que está saindo pelo chapéu dele. Mas talvez seja um Tinder. Porque ela está recebendo a mensagem pelo chapéu dela e está gostando bastante. Isso aí é século XIX na França. E realmente é muito interessante a gente notar uma coisa que um dos primeiros futuristas falou, eu vou mostrar o nome dele daqui a pouco, que a gente mede a potência de uma sociedade pela potência do sonho que ela está criando. Quando ela tem visão de futuro otimista, a sociedade floresce. Quando começa a ficar pessimista, então não é só para a gente, galera. Aquilo que vale no pessoal, vale no coletivo. E aí, repara, essa imagem, vocês vão ver algumas outras, é do século XIX na França. A Europa, no século XIX, era a grande potência, os países europeus. E as imagens de futuro vêm principalmente da França e da Alemanha. Depois, no século XX, vão ser principalmente dos Estados Unidos. Essa aqui é uma série maravilhosa da França, do final do século XIX, que mostra como seria a vida no ano 2000, e aí já tem uma chamada telefônica por vídeo. Aqui tem outra, já um pouquinho mais para frente, também da França, 1912. E repara que os caras já estavam sabendo que o lance ia ser falar com a China. Essa aqui já mudamos. As imagens de futuro já estão vindo mais dos Estados Unidos, potência no século XX. Vai pensando quem vai ser potência transformadora de mentalidades no século XXI. Né? Ela fez assim, você já sacou, né? Quem? Oi? Não sacou. Tá. Vamos pensar, porque ela fez assim, tão convicta que eu falei, ela já entendeu, já entendeu. Isso aí, anos 30, mesma coisa, chamada telefônica por vídeo. E essa imagem é impressionante. Eu amo ela. E à medida eu encontrei essa imagem, tipo 2008, eu acho que era. Neste momento, eu conseguia reconhecer o Skype e o fax ou impressora. Logo depois, se generalizou o uso do GPS. Depois do Wi-Fi. Depois apareceram os drones. E é possível que daqui a pouco eu note que aquilo ali é algo que eu ainda não reconheço, mas que pode ser, sei lá, um sensor de bem-estar do coletivo. Porque estava tudo lá. Eu que não sabia reconhecer. Repara a data em que foi feita essa imagem. 1929, época de crise. O que é crise? Vem cá, alguém aqui, me dá a mão. Vamos imaginar o seguinte. Qual é teu nome? Ricardo. Nossa, tem muitos Ricardos aqui hoje. Eu sou o futuro. E o futuro funciona como forças mesmo, que a gente é um termo técnico. A gente fala as forças moldando o futuro. Eu estou te puxando. Tu não quer ir? Porque você diz, mas como assim? Agora que eu descobri o que fazer da vida, como as coisas funcionam, etc., vai mudar tudo? Então eu puxo, você resiste, eu puxo, você resiste. O que acontece? Baita força e ninguém sai do lugar. Mas, se você, em vez de resistir, já que agora o outro Ricardo falou exatamente de não ter medo da mudança, você vem, o que acontece? A gente pode dar um abraço, a gente pode fazer uma dancinha, etc. Porque o futuro é exatamente isso, ele funciona como uma onda. Se você aproveita, você faz o que aconteceu nessa imagem, você concretiza todas essas coisas. Se você não aproveita a onda, então te prepara para o caldo. Obrigada. Então, crise não é crise, é transição. Ela se transforma em crise quando a gente resiste à mudança. Dá para sacar isso? Então, parou aqui e ferrou. Baita força para não acontecer nada. Então, aproveita a onda para surfar.
Agora, como é que a gente aproveita a onda para surfar? O que vocês acham que o pessoal disse do cara que fez essa imagem em 1929? Completamente louco. Então, faz um juramento 4D para mim. A gente diz que esse é o juramento 4D. Também porque eu adoro o Spock. Quem gosta do Spock do Jornada nas Estrelas? Ah, eu tive uma filha. Se eu tivesse tido um filho, talvez ele chamasse Spock. Esse é um... então, juramento 4D. Promete, que você vai sacar que não é crise, é transição. E vai se pôr surfista, como já são, senão não estariam aqui. 2, tudo que você sonhar para o futuro tem que ser louco. Se não for louco, não vai servir. É sério. Palavra de futurista há 21 anos. Então, vamos lá. Aí, o que acontece quando a gente sonha futuros? A gente acaba sonhando também coisas que podem, num primeiro momento, parecer muito desejáveis e, dali a pouco, nem tanto. Que a gente fala, ups, porque a gente esqueceu justamente da interdependência que o Ricardo estava falando com a gente agora há pouco. Então, aqui, anos 30, Estados Unidos, ideal de vida, você numa bolha, cheia de energia, para você ficar quentinho na piscina, no meio da neve. E aí, não há ambiente que resista. O que mais acontece quando a gente cria futuros? A gente nota que inovação é super legal, mas que envelhação também é super legal. Porque tem umas coisas geniais que já existem e que a gente precisa reconhecê-las e mantê-las. Esse aí era um carrinho maravilhoso que existia nos anos 60, chamado Romizeta. Era tipo uma moto bolha, assim, com esse peso que vocês estão notando, e que sumiu, porque a indústria automobilística sumiu com ele, que ele era bom demais, né? Então, por favor, mais juramento 4D. Você não vai buscar só as inovações. Você vai atrás também de quais podem ser as boas envelhações. Aí, o que mais criar futuros nos revela? Coisas que a gente ainda pode fazer. Mais uma imagem, dessa vez da Alemanha, de como se via a vida no futuro. Olha que coisa. A gente faz carro, calçada e rua. 3 coisas para se transportar. É de uma burrice extraordinária. Que os caras no século XIX já tinham sacado. Que muito mais legal é você fazer tipo uma calçada que desliza. Porque aí é tudo junto. É o carro, a calçada e a rua, tudo junto. E existem muitas imagens de calçadas deslizantes, que eu imagino que é uma coisa que a gente vai ter daqui a pouco, inclusive movida a dínamo do nosso andar, da bicicleta, etc. Eu suponho que vai dar para ter uma calçada slow, assim, para senhorinhas que vão tomando chá, e uma calçada super rápida para quem gosta de esportes radicais, que vai a 80, mas acho que teremos em breve. O que mais, quando a gente cria futuros? A gente vê o que a gente não quer. Vocês já notaram como a maioria das imagens de futuro, a gente está todo mundo de roupa igual? E era aquele tipo de uniforme prateado? Olhamos aquilo e falamos, nanani, cada um é diferente. Futuro sonhado e não escolhido. Porque, repara, esse que é o X da questão. Qual é o sonho que a gente escolhe? Mesma coisa em relação à comida. Tem um montão de imagens como essa, em que a gente se alimenta por pastas nutritivas. Ali no fundo está dizendo hormônios, vitaminas, calorias, etc. Aconteceu exatamente o contrário. A gente foi na direção do orgânico, da gastronomia, etc. Mas tem uma questão chave no lance de sonhar futuros. Vamos ver se vocês descobrem qual é. Aí tem mais uma imagem de vendo a vida no século XXI. Comida como pílulas, não colou esse futuro, mas tem uma coisa bem estranha nessa imagem, que talvez vocês tenham notado em outras imagens alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha nessa? Homem dançando com homem, pode ser? O primeiro, alguém falou numa palestra, estavam sonhando com um casamento gay. Eu falei, uau, verdade, não tinha pensado nisso, podia ser. Que tudo isso era uma festa de casamento gay. Mas podia ser... Nota que tem algo estranho aqui, tem algo estranho aqui. Roupa. Repara o seguinte... A gente não consegue imaginar mudanças sociais e culturais.
A maioria das visões de futuro estão trazendo tecnologia. A maioria dos futuristas trabalha com tecnologia. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil no sentido de mais previsível. Porque você imaginar para onde vai a sociedade, a cultura, as escolhas pessoais, etc., é muito mais complexo. Então, é muito louco, porque ninguém consegue. Olha isso aí, em 1883, como é que o cara imaginava o ano 2000? O máximo que a imaginação dele conseguia ir era que encurtou a saia. Mas continua o chapelão, continua o espartilho, continua tudo, como tinha no final do século XIX. Então, a gente tem uma dificuldade extraordinária de mudar de mentalidade de hábito. A gente vai mudando as coisas em volta dos artefatos, mas muda muito menos a mentalidade e hábito. Olha essa aqui, que genial, também 1860, por aí eu acho que é essa imagem. Repara que é o trem-bala, literalmente. Porque tem um canhãozão que está com o vagão. E aí tem o trem-bala, mas tem escravo carregando a mala. Porque a gente não consegue mudar de mentalidade. Então, para isso é que a gente precisa prestar muita, muita atenção. Que bom que vocês estão nessa sintonia, que bom que vocês estão aqui. Em que tipo de sonhos de futuro a gente está criando? Eu comecei a criar o Crie Futuros em 2007, daí ele se expande em 2008, 2009, com o apoio da cooperação espanhola, porque todas as imagens de futuro que tinha eram tenebrosas. E quanto mais a gente queria botar tudo legal de falar de aquecimento global, era tudo horrível. E a única coisa que dava vontade é dizer, meu Deus do céu, não vai ter jeito. Então, bora para o bar beber, porque não vai resolver mesmo. Então, criamos, inspirados no Fred Pollack, que já em 61 falava disso, que uma cultura, quanto mais visão positiva ela tem, mais forte a cultura é. A gente ir sabendo que toda mudança vem de uma mudança cultural, pessoal. Vocês sabem disso pra caramba. Por isso vocês estão aqui. De mudança de mentalidade, de hábito. Aí que eu criei o Crie Futuros. Se vocês olharem lá, ele é bonitinho, tosco. No começo ele avança com cooperação espanhola, agora quem mantém sou eu, então muito obrigada, vocês estão colaborando para manter o Crie Futuros, e tem lá uma wiki cheia de futuros desejáveis. Então, a gente pode querer alguns futuros que ainda não existiram. Esse aqui, do Adão Ituz Garray, eu adoro, que talvez mais do que ter um software para baixar músicas, pode ter um para baixar músicos, inclusive os falecidos, né? E a gente pode querer coisas que ainda não existem, mas que neste momento exato nós vamos concretizar. Então, um dos futuros que seria muito legal seria a gente ter balada sem gravidade na Lua, certo? Então, levanta e vamos concretizar esse futuro exatamente agora. E aí, o que é que nós faremos? Nós vamos ficar em câmera lenta, porque estamos sem gravidade na Lua, e você vai virar para a pessoa do seu lado e vai contar em câmera lenta e cantando qual é o seu futuro desejável, ok? Então vamos lá. Bem devagarinho, como se estivesse numa balada, sem gravidade, chega perto e conta qual é o teu futuro desejável. E tenta mexer o mais lento possível, bem, bem, bem devagar. Bem, bem, bem devagar. Chega bem perto para outra pessoa poder entender e conta qual é um futuro desejável. E devagarinho, devagarinho, sem gravidade na Lua, você vai escutar e contar o seu futuro desejável.
Pode falar também mais devagarinho. Porque é difícil a gente se mexer devagar e falar rápido. Ok, deu para contar? Então agora vem comigo, vamos espreguiçar na lua bem devagar. Vamos fazer um cafuné bem devagar. E vamos dar uma chacoalhada bem devagar. E mais uma espreguiçada. Já, ok. Muito bom. Vamos lá. Quem disse que não dá para concretizar um futuro rapidinho, hein? Bom, se vocês quiserem saber mais, esse livro parece que ainda tem alguns físicos na Livraria Cultura de São Paulo. Eu não possuo mais, mas eu tenho ele em PDF. Se você se inscrever lá no meu site, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai recebê-lo. E ele conta como pode ser a vida em 2042. Ele foi feito por crowdfunding para entregar na Rio Mais 20. Porque na Rio Mais 20 todo mundo dizia o que não queria, mas pouca gente dizia o que queria, em termos de novos governos, nova sociedade, nova economia e tal. E ele combina a visão de futuro que eu fui adquirindo ao longo desses anos, assessorando governo e empresa, blá, 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 e ouvindo futuros desejáveis. Eu já ouvi milhares de futuros desejáveis em muitos países. E de tanto pensar como as coisas podiam ser, e de tanto ouvir futuros desejáveis, eu já quase ando mais confortável no futuro do que agora. E tem vezes que eu saio na rua e falo, nossa, como assim? Isso ainda está desta maneira? E então agora eu não vou mais ser a Lala, não serei mais a futurista especializada em fluxonomia, eu vou ser a Iris in Spiral. A Iris in Spiral, através desse artefato de alta tecnologia carnavalesca, ela se comunica com o futuro. Então, eu vim, de 2042, conversar com vocês no meu elevador do tempo. Esse elevador do tempo foi criado por uma criança que disse que quando sobe é o futuro, quando desce é o passado, quando para é o presente. Eu sou fluxonomista, sou ativadora de futuros. Para onde eu vou é para estimular que as pessoas percebam que criar futuros está na mão delas. E, em geral, eu venho para o passado. Mas, de vez em quando, eu vou para o futuro. E das coisas que eu mais gostei, que eu sinto muita falta no futuro, é do teletransporte. Quem aqui queria ter teletransporte? Pois o futuro tem um teletransporte muito legal, porque é um teletransporte que, quando você se rematerializa, você pode escolher com que cor. Na escala Pantone. Então, eu adorei ser uma mulata fúcsia com cabelo roxo. Era uma coisa incrível. É uma pena que eu não estou mais fúcsia com cabelo roxo. Essa é a cidade onde eu vivo. E nessa cidade, claro que as calçadas são deslizantes, como foi sonhado, e movidas a dínamo da energia
da gente. Aliás, a nossa energia é usada para tudo. Meu sapato pode parecer apenas uma bota, mas não, ele está o tempo inteiro captando energia do meu andar, que é inclusive o que move o meu incrível perceptômetro aqui. E eu moro numa casa que é móvel, como já foi muito sonhado. E essa é uma casa plug and play. Quando a gente chega, a gente conecta nos serviços. Conecta na água, na eletricidade, na internet, etc. Nessa casa plug and play, eu vivo com o meu companheiro. A profissão dele é escutador de vidas. Então, ele tem a habilidade de escutar as várias formas de vida para ver o que é que elas têm a ensinar. Por exemplo, nesse momento, a gente tinha muito que aprender com as borboletas. Porque as borboletas sabem fazer metamorfose na boa. Elas sabem que só sendo lagarta você vai ser borboleta. Elas sabem que antes da transformação você tem um momento crisálida, socorro, o que é que vai acontecer? E aí, uau, você vira borboleta. Pelo convívio com esse meu companheiro escutador de vidas, o meu filho criou essa máquina, que é uma máquina para traduzir o pensamento dos animais. E eu vivo também com o meu ex-companheiro, que é deseducador de adultos. E a gente vive com a atual companheira dele, que é personal truster. Vocês não têm personal trainer? A coisa mais importante do futuro é a confiança. Então, a gente tem assim, um monte de personal trusters, para que a gente possa desenvolver a confiança em si, no outro, no futuro, etc. E esse meu ex-companheiro, ele é fenomenal, porque o sonho dele, ele é deseducador de adultos uma parte do dia e no resto ele é dono de casa, porque ele sempre quis isso, ele adora criança, cozinha, essas coisas, ele cozinha super bem. E todos nós viajamos muito, então ele cuida de todo mundo, é uma maravilha. Além disso, nas casas nossas, a gente tem também quartos extras para as crianças, porque a gente faz rodízio de filho. Não é só rodízio de levar filho na escola. É rodízio de filho mesmo. Porque tem umas horas que eles querem folga, a gente também. Então, fica um tempo na casa de cada um. O que mais a gente tem? A gente tem sempre um espaço reservado para os nômades. Porque tem uma população muito grande que é nômade, que fica circulando e trazendo informação nova. No momento, na minha casa, está o Homem Prisma. O Homem Prisma serve para que a gente veja as coisas sobre muitos pontos de vista, para a gente conseguir ampliar a visão e a ação. E a outra coisa que a gente tem também, em geral, existe um ancião junto, que tem algum ofício. Os ofícios são extremamente valorizados. Então, sempre a gente está acolhendo alguém mais velho que tem um ofício para passar. Eu vou começar a contar como é a minha vida, contando como é que é acordar. Que, tipo, todo mundo faz isso, fizemos agora há pouco. Claro que quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir no banheiro, como todo mundo. E claro que o meu banheiro não tem cocô e xixi dentro d'água, pelo amor de Deus. Que herança vocês deixaram para nós do futuro, hein? Tudo bem que fazer cocô e xixi na água é mais legal do que jogar pinico pela janela quando era antes. Mas, puxa vida, atualizar isso, pelo amor de Deus, né? A água é o bem mais precioso da vida e tem tantas formas de transformar cocô e xixi em energia, etc., que ninguém mais tem banheiro que tem cocô e xixi na água. Depois de não fazer cocô e xixi na água, o que a gente faz é descer para o salão do prédio. Alguém aqui tem prédio que tem salão de festas? Eu, quando cheguei nesse tempo, achei a coisa mais curiosa, porque eu vi um salão de festas e fui. Que legal, festa. Nunca vi nenhuma festa lá. Aí, na gente, o que acontece? Salão de festa tem festa, todo dia. A gente acorda e vai para a balada matinal. Então, balada. A balada, em geral, é regada a suco verde, claro, feito com produção da horta comunitária do quarteirão, claro. Mas, além disso, a gente tem também sucos culturais. Porque uma das coisas muito importantes no futuro é você sentir como é que o outro sente.
a gente trabalha alteridade, empatia, todas essas coisas. Então, a gente toma sucos culturais, que são sucos que te permitem sentir como é que o outro sente. Agora, essa balada matinal não é só para que a gente fique bem na fita porque está lá fazendo exercício e se divertindo. Em vez de ir lá só fazendo... você está lá dançando e tal. É porque a gente está produzindo energia. Porque todo o piso, de boa parte dos lugares, é um piso que coleta a energia do movimento. Então, é isso que tem, por exemplo, nas praças. E as praças têm muita festa. Em geral, cada bairro tem uma balada com a cara do bairro. Ah, esse é um bairro de população italiana, então a festa é italiana. Ah, aqui é árabe, então... Então, tem sempre as baladas de cada lugar que vão não apenas gerar energia, como para energia física, mas, sobretudo, gerar energia intangível, gente, que é essa que importa. Porque é na balada que você vai ficar feliz, que você vai achar namorado, que você vai encontrar seu amigo, etc. Aí, essa questão toda de como é que a gente se relaciona e interage, ela está completamente ligada a ampliar a percepção. Porque se você não percebe, se você não está presente, se você não tem presença, esquece, não tem futuro, não tem presente, não tem nada. Então, por falar nisso, para um minuto, põe os pés no chão, os dois, senta aprumadinho, inspira e solta o ar. E de novo. Agora fica empurrando um dedo contra o outro, empurrando o pé contra o chão, enquanto eu te conto sobre os tatorantes. Os tatorantes são o seguinte: oh, meu Deus do céu, o que aconteceu? Como todo mundo ficou, de repente, tão gordinho? E aí foi um trampo para acabar com isso. E uma das coisas que tinha é que a gente, para poder se relacionar... Obrigada, pode relaxar. A gente não precisa só ir no restaurante. Então, nós temos tatorantes. Os tatorantes são lugares onde a gente vai ter experiências táteis e experiências sensoriais diferentes. Como é que é conversar no escuro, como é que é se encontrar de ponta cabeça, dentro d'água, etc. E os tatorantes são muito legais porque eles são, em geral, criados por quem tem alguma disfunção. Então, quem melhor para fazer a experiência tátil do que alguém que é cego? Ou do que alguém que não se move e tal? Eles são os grandes idealizadores. Então, da mesma maneira que existe o chefe de cozinha, que é aquele que cozinha incrivelmente, existem os mestres das disfunções ou das limitações de um lado que criam grandes inovações dos outros, que são os grandes desenvolvedores de experiências dos sentidos. Esse lugar aqui é o lugar onde eu levo meu filho e a filha da companheira do meu ex-companheiro, uma coisa complexa, e é um lugar de ofícios. O velhinho que está com a gente em casa agora, ele é muito bom de trabalhar com materiais reciclados. E esse lugar dos ofícios, em geral, todos os quarteirões, eles têm um centro de reciclagem, onde vão todos os materiais, que é junto com o Fab Lab, onde todo mundo leva seus instrumentos, suas ferramentas, etc., para que todos possam fabricar coisas, que também é junto com o lugar de tomada de decisão do bairro, onde o bairro escolhe que é que vai acontecer. E o Fab Lab do meu bairro é reciclado nesse avião. As crianças acham super legal. Tinha um terreno baldio, tinha um avião que estava obsoleto, virou esse lugar. O que saiu de lá, por exemplo? Saiu de lá todos os brinquedos, que em todos os pedaços da cidade a gente tem. Porque brincar é completamente importante no meu tempo. Porque é só brincando que você consegue chegar a coisas novas. Então, aqui, por exemplo, os viadutos viraram apoio para balanços feitos de pneus. Outra coisa que é muito importante no meu tempo é a água. Tremendamente importante. E aí, o que aconteceu? É óbvio que você não vê mais um ser humano comprando garrafinha no supermercado. Teve um momento até que era muito chato, sabe? Você ia para o supermercado, tentava pegar uma garrafinha e a prateleira falava. Ia dizer, você tem certeza? E você mais uma entre milhões de garrafinhas flutuando no mar?
É a mesma coisa que acontecia, sabe aquela fila horrorosa que tem quando você está indo para o caixa e que você fica cercado por parede dos dois lados de coisas que te fazem um mal danado e tem um sabor delicioso? Aí você vai pegar e a prateleira fala, você tem certeza? Pensa bem, você quer um chocolate ou um abraço? Porque se você quiser um abraço, a pessoa que está atrás de você na fila programou o celular dela para dizer que ela também quer um abraço. Então, vira para ela e dá um abraço, em vez de pegar o chocolate. Então, foi assim com as prateleiras falantes que a gente mudou muita coisa. E as fontes, elas são feitas de material reciclado, claro, como essa. E é, de novo, em volta da fonte que acontece tudo de legal. É na fonte que a gente reabastece as nossas garrafas, que a gente fica sabendo de trabalho, que a gente discute o que é que nós vamos decidir na gestão do bairro, que a gente acha amigos, companheiros e etc. E uma das coisas que eu acho particularmente importante contar para vocês nesse momento é sobre a questão política. Porque essa transição que vocês estão vivendo é uma transição de modelo político, que acontece, às vezes, na história. Aconteceu quando foi a passagem da monarquia para a república e de uma economia baseada em escravos para a Revolução Industrial. Então, no século XIX, num curto período de tempo, em 30 anos, de repente, todos os países mudaram de monarquia para a república e a mesma coisa vai começar a acontecer daqui a pouco, a partir dos anos 21, quando os países vão mudar de democracia representativa, que não é mais capaz de dar conta do recado, porque o mundo cresceu, está em rede, está complexo, e esse sistema já não dá mais conta do tamanho do mundo e da sua complexidade. Então, vocês vão começar a ver o surgimento de várias democracias digitais diretas. No tempo de vocês, algumas já têm. A Islândia fez um processo muito bonito de criar pela internet a Constituição feita por pessoas comuns, não por políticos. Isso é verdade, tá? Isso não é eles falando. A Estônia já é, neste momento, um país que é digital, onde todo mundo pode votar de qualquer lugar do mundo pelo computador e pelo celular, e não apenas escolhendo pessoas, mas decidindo todas as coisas. Num sistema genial, porque você tem um momento de pré-voto. Então, você vota, aí você sente o que deu, e fala, não foi legal essa escolha, não. E você vai aprimorando, ou você tem mais informação e você vai aprimorando. Então, que pena que não tem muita gente que sabe deste processo e que ele não está adotado, porque imagina o que teria acontecido com os resultados das recentes eleições se houvesse possibilidade de remanejar e aprimorar os votos. E nesse processo nosso de democracia digital direta, as crianças super têm importância, porque em um momento elas falaram, escuta, a gente é o futuro, e vocês deixam todo o abacaxi para a gente. Ninguém pergunta o que é que a gente quer, e depois a gente que tem que dar conta do recado de resolver as besteiras feitas antes. Então, tem o Parlamento das Crianças. E essa democracia digital direta, ela é exercida não apenas pelo celular e tal, mas para quem não tem, e para que a gente possa ter uma visão mais coletiva, também em todo que é transporte público. Então, você tem ali as informações te dando elementos para escolher melhor, o que acontece também no que antes era publicidade. Não tem mais publicidade. O que hoje tem é publicidade. Então, tudo para fazer com que a gente tenha melhor uso da cidade e do público. Por exemplo, o que antes eram outdoors falando de anúncios ou da cotação da bolsa, etc., hoje está mostrando os fluxos de recursos, que são recursos chamados 4D, que a gente usa no futuro, que são os recursos culturais, sociais, ambientais, financeiros, não só de moeda, esses que fazem a economia compartilhada, a economia colaborativa, e os fluxos estão todos lá. Então, é como se fosse um Waze de tudo. O Waze não mostra, aqui está muito cheio, ali está vazio? Tem Waze de tudo.
Tem de distribuição de conhecimento, de distribuição de alimento, de distribuição de tomada de decisão, de energia, de tudo que vocês possam imaginar. E como isso tudo está muito visível, o fluxo das coisas, porque são muitos os fluxonomistas, aí, como a gente consegue compreender os fluxos, a gente consegue decidir melhor. E aí vocês podem estar ouvindo e dizer, uau, mas esse mundo é incrível. Está tudo certo lá, não tem problema nenhum. Não é bem assim. Porque pensa, se eu tenho um mundo desse tamanho, os problemas do mundo são deste tamanho aqui da bordinha. Sabe aquela coisa de quanto mais luz, mais sombra? Se eu tenho um mundão, as questões também ficam mais complexas. Então, eu vou contar para vocês algumas das disfunções que a gente tem. Primeira disfunção que a gente teve muito trabalho para lidar com ela é o complexo de avatar. O complexo do avatar é o seguinte, você mostra para o mundo só a tua porção melhor. E aí, quando você é linda, incrível ali na rede social, tudo certo. Sua vida é ótima, está tudo ótimo e tal. Aí a vida real não é bem assim, nem você. Aí o que aconteceu? Uma vez eu vi num outdoor de vocês, isso é verdade, eu vi na Argentina, um aparelho celular que tinha 10 funções de auto-beauty. Você tira a sua foto e você melhora, com 10 níveis de melhora a sua foto. Eu pensei, céus, era muito mais legal ter 10 níveis de auto-ugliness, né? Porque você vai ficando mais feio. Porque aí quando alguém te encontra, fala, nossa! Mas pessoalmente é muito mais legal. Então você pega a sua foto e você deixa... Então o que acontece? Se por acaso, vai pensando aí se você tem alguma dessas coisas. Complexo de avatar. Você queria ser aquilo que você é no Facebook. Outra coisa, curtilose crônica. Ai. Mudar o mundo dando like não rolou. E cada vez também assim, que saco, curti, que saco, é só isso. Não. Aí uma outra coisa, essa aí, meu Deus, eu sofro disso, mas assim, ó, na veia. Multiabia disfuncional. O que quer dizer isso? Abre um monte de abas na vida, que nem no computador. E depois não lembra nem onde estava no começo e não consegue fechar nenhuma. Alguém aqui tem multiabia disfuncional? Pois é. Aí, optafobia crônica. A optafobia, opta de escolher, fobia de... O que é a optafobia crônica? Tem 2 tipos de optafobia crônica. Uma delas é tantas possibilidades que você diz, meu Deus, o que eu vou escolher? A outra é que, então, você resolve não escolher nada. Isso acontece pra caramba em relações. De repente, você olha e fala, quem está namorando? Quem está namorando aqui? Levanta a mão. Levanta mais alto. Pouca gente, né, gente? Aí, o que a gente viu? Para que eu vou namorar se tem tanta escolha? Talvez, eu acho essa pessoa super legal, ela combina comigo porque não sei o que e tal, mas sabe que eu tenho um medo danado? Vai que eu escolho ficar com ela e eu estou perdendo aquele monte de outros que estão ali. Será? Nada disso. Encontro amoroso é extremamente raro. E não é assim que tem um monte de gente pelo mundo. Então, foi uma coisa, essa questão da optafobia crônica. Aí tem uma versão que veio a partir da optafobia crônica, foi a hiperpossibility. Tantas possibilidades que você trava e fala, tudo é possível? Quer dizer que eu posso mudar a minha vida, as coisas todas? Eu posso mudar. Todo mundo está me dizendo que eu posso mudar. E eu não mudei. Então eu sou um bosta, elevado ao cubo. E aí, pá, depressão. Ou então você diz, claro que não dá para mudar. Pelo amor de Deus, imagina que absurdo é esse, que a gente muda as coisas com o nosso pensamento, com o que a gente sonha, com as escolhas? Claro que não.
É melhor nem saber que é possível mudar, porque isso é apavorante. E, finalmente, uma doença que a gente sente muito, que é, você vai desenvolvendo a sua percepção. Vai desenvolvendo a sua percepção. Você faz yoga, você medita, você come bem, você tudo, e aí você sente. Sente tudo. O mundo está triste, você não sabe o que aconteceu de manhã, que você não consegue levantar no dia seguinte das eleições, assim, dizendo assim, Aí você diz, por que eu estou sentindo? Aí você vai e toma 5 cervejas, ufa, que bom, de vez em quando precisa mesmo. Porque tem umas horas que fala, não dá mais para ficar sentindo tanto, vamos anestesiar um pouquinho. Então agora eu queria pedir que você vire para o seu vizinho de trás agora, para variar um pouco, e veja se vocês têm alguma dessas disfunções. Como estamos? Ok, então vamos seguir. Bom, agora é um momento interessante, porque vocês podem aproveitar. Vamos, levanta a mão para a gente silenciar um pouquinho. Aproveita e espreguiça. Aproveita e faz cafuné. E aí, a gente tem um tempinho ainda, então se vocês quiserem aproveitar, pode me fazer umas perguntas sobre a vida no futuro. Você tem uma pergunta, beleza, chega aqui perto. Temos um microfone? Temos? Eu vou ouvir algumas perguntas, aí eu vou responder tudo junto. Tudo. Opa! Alô, oi. Bom dia. Meu nome é Silvio, sou esposo da Vanessa. E a caminho que a gente veio para cá, a gente tocou no assunto de 2 coisas. Uma é sobre o que você falou, mas vamos falar sobre isso. Nós optamos por não ter filhos, por enquanto. E a sociedade nos cobra muito isso. Por que você não tem filhos? Nossos amigos, todo mundo que viveu com a gente, o pessoal que fez faculdade com a gente, todo mundo está casado e tem filhos, e nós não. Então, às vezes a gente é questionado sobre isso. E nós vinha falando sobre coisas do futuro. E uma das coisas que nós conversamos essa semana foi a respeito de que legal seria se a gente pudesse receber na nossa casa filhos de outras famílias. Demorou. Quem quer? Pronto? E poder a gente fazer essa troca de energia cultural, um projeto que a gente tem, inclusive, junto com, um projeto, não sei se eu posso falar, a gente tem um projeto chamado Prazer ao Natural, e a gente pensou, a gente pode incluir, junto nesse projeto, esse movimento, esse passo chamado troca cultural, onde a gente pudesse abrir um espaço, uma comunidade, tipo um Waze da vida, um Airbnb, alguma coisa assim,
de onde a gente, por exemplo, eu vou viajar, vou passear, eu vou circular, onde é que eu posso, onde é que tem uma família aqui perto, uma casa onde tem um chamado pais receptivos ou pais família, receptivos, genial. Entendeu? Vou te cortar só um pouquinho, Silvio, para poder ouvir mais gente. Mas certo. Sua ideia já passou, seu recado é fenomenal. É isso aí. Pais receptivos. Deixa aqui. Vamos ver quem mais. Aqui. Oi. Só vou pedir uma coisa, para a gente poder ouvir um pouquinho mais síntese. Então, 2 coisas rapidinho. Tudo isso que você falou, que você está contando do futuro, eu ouvi uma expressão muito bacana que é ficção social, de um indiano, não lembro o nome dele. Mas que tudo que a gente sabe do futuro é a ficção científica, né? Vem muito através da ficção científica, como você falou, a gente só pensa em tecnologia. E essa expressão ficção social, para mim, é o que você está fazendo, que você está passando para a gente pensar o social. E a minha pergunta é sobre... Você passou uma ideia assim, de que cada bairro, de que cada quarteirão vai ter um pouquinho das culturas, um pouquinho uma horta. E é isso mesmo? O mundo todo vai estar representado num bairro para dar essa ideia de globo, assim, o local e o global. Como que é isso no futuro? Então, deixa eu ver. Para eu guardar. Quem mais? Eu. Tá. Olá, tudo bom? Ô, Iris, eu quero saber como é que a monogamia é vista no futuro. Certo. Eu vi você falando de como a interação no futuro é feita pessoa a pessoa, presencialmente, né? E hoje a gente vive um movimento que parece estar indo para o outro lado, que as pessoas se conversam mais virtualmente e estão deixando de conversar presencialmente. Então, em que momento isso virou de cabeça para baixo para o lado bom? Tá ótimo. Então, deixa eu falar dessas 4, depois a gente vai mais. Então, primeira coisa, a sua pergunta não era uma pergunta, já era uma resposta, né? Mas eu vou te contar mais coisas, para te tranquilizar. Uma das coisas que a gente sabe já no futuro, que vocês já sabem nesse momento, mas ainda meio assim, porque as teorias científicas, a visão que a gente tem do mundo, leva um tempinho para ancorar. E uma dessas visões é a de que não existe coisa morta, tudo é vivo e tudo é informação. E a primeira das coisas muito vivas que a gente não se deu conta que era viva é a Terra. A Terra é uma criatura, a Terra é Gaia. Ela é uma criatura que respira através do reino vegetal, que se regula através dos mares, de tudo que é água, da mesma maneira que a gente. E essa criatura, ela não é inerte. Ela tem um mecanismo de regulação. Então, houve um momento em que o crescimento populacional acelerou tremendamente quando começou a ter mais comida, menos guerra, etc. E a população fez puff. E aí, Gaia fez o quê? Gaia tem mecanismos de regulação. Ela tem, da mesma maneira que a gente tem neurotransmissores, ela também, ela informa. E ela começou a criar mecanismos de diminuir a população. Um desses mecanismos foi que as pessoas começaram a não ter tanto desejo ou tanta necessidade de ter filhos. Outro dos mecanismos, que é também associado a toda uma coisa que é o futuro, que é a diversificação, né? Futuro, a qualidade de vida não é ficar mais diverso? Não demais. Porque excesso de diversidade dá a optafobia também, que se fala assim, como assim? Mas a gente vai ficando mais diverso. E uma das coisas onde a gente ficou mais diverso é também em opções de escolhas sexuais. Então, que também resultaram em muito menos crianças produzidas, porque teve um momento de muita escolha homo. E então, super normal, você está certíssimo. E isso que você está falando, talvez tenha sido você quem começou. Porque eu estou voltando para o passado, certo?
E hoje a gente tem já lá no futuro as casas que recebem todos os vários filhos. Em relação à ficção social, sim, exatamente, sociocultural. A Lala, aquela que vocês conheceram há pouco tempo, ela é futurista cultural. Por que ela se chama de futurista cultural e não apenas social? Porque a cultura é a matriz da sociedade. E a cultura começa no indivíduo. Vocês sabem disso do trabalho com a Lana, de toda a questão de campos mórficos, né? De toda a questão da física quântica, do quanto a gente escolhe as nossas realidades mesmo. Então, tem sim a ficção sociocultural e tem os futuristas culturais. E essa parte da ficção, ela é muito importante porque quanto mais a gente se permite sentir uma coisa, tanto mais a gente se entrega a ela. E a arte sempre foi a maneira de trazer aquilo que ainda não era possível para a realidade. Aquela imagem que vocês viram que tinha tudo o que acontece hoje, não foi feita por um cientista. O cientista não faria aquela imagem, porque o cientista trabalha no campo do provável. E os artistas estão atentos à percepção do coletivo, ao desejo do coletivo. E cabe ao artista ir além e propor não o provável, mas o desejável. E aí chegar no possível. Porque existem muito mais futuros prováveis do que possíveis. Quer ver uma coisa? Levanta a mão aqui e imagina qual você acha que é o futuro provável para o país. Levanta a mão mesmo, por favor. Nos próximos 2 anos. Economia, política, etc. Futuro provável. Nessa outra aqui, você pensa qual é o futuro desejável. Como você gostaria que fosse a economia, a política, etc. Se aquilo que você acha provável for igual ao desejável, você junta as mãos. Então, por que a gente acha que é provável? Porque a gente acha que é o único. Então, na verdade, o futuro provável de acontecer seria o do desejo de todos nós. Porque todos nós estamos desejando outra coisa. Porém, estamos desejando dentro da cabeça, da barriga e dentro de casa. Mas não estamos na escolha. Então, essa é a questão. E por que toda essa questão do futurismo sociocultural é tão importante? Porque ele revela também o desejo do coletivo. Esse desejo do coletivo, ele está totalmente ligado com a questão amorosa. Existem momentos da história que são momentos de transição, aonde essa transição acontece ou não acontece. É como um avião que vai ou não decolar. Depende, ele tem a pista, ele etc. Na passagens de séculos, são momentos em que isso acontece. Quando foi o início do século XX, tinha um contexto extremamente favorável para a mudança. Era um momento de muito avanço de pensamento, de muito avanço na ciência. Foi o momento em que surgiu a física quântica, por exemplo, em 1927. É o momento que surge a antroposofia, é o momento que surge o cinema, a fotografia. É um momento incrível. Aí o que aconteceu? Tinha toda essa quantidade extraordinária de informação e de possibilidade, porém não ancorada em relações. O amor ainda estava muito distante do cotidiano. A ideia da guerra ainda era muito presente. A ideia de que a natureza é feita por competição e não por colaboração. E a impossibilidade amorosa, literalmente, de você não poder gostar de quem gosta e não poder viver seu corpo, etc. E aí, o que aconteceu? Esse impulso não foi o suficiente. Ao contrário. E vem o Hitler, fascismo, guerra, etc. Esse momento que a gente vive é exatamente igual.
existe uma quantidade de informação extraordinária disponível. Existe conhecimento, existem recursos, existem pessoas. O que é que falta? Falta a nossa escolha. Para você ter uma escolha, o que você precisa? Você precisa estar bem. E você precisa ter confiança. E para você ter confiança, estar bem e compreender as coisas, você precisa do outro. Mas aí o que aconteceu? A gente vem do século XX, que é o século que enaltece tudo que é o individual. Onde o ideal de você ficar bem realizado é você ter o seu apartamento, a sua coisa, o seu. E a gente chega num contexto onde o amor é palavra, mas não é prática. Como é possível que um público como esse tenha toda essa quantidade de pessoas que não está engajada numa relação amorosa? Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Porque é só com o outro que a gente tem infinito. Sozinho não tem infinito. Você só tem infinito a dois. Então, o que aconteceu foi que a gente ampliou extraordinariamente a questão das relações amorosas. E das relações amorosas com qualidade. Então, monogamia. Não tem apenas monogamia, de jeito nenhum. Existe muito poli. Mas poli com profundidade. Porque o que deu para perceber? Se você pegar um violino e for tentar tocar um violino, o que acontece? Ou não sai nenhum som, ou sai um som horrível. Se você pegar um saxofone e for tocar, vai fazer... Ou não sai nenhum som, ou sai um som horrível. Se você só tiver uma experiência amorosa de uma pegação da balada, é exatamente a mesma coisa. Se hoje você experimenta isso, amanhã aquilo, você não vai ter a menor ideia do que é o amor. Vai falar, é isso? Tinder? É isso? Não tem graça, que nem música é isso, fé, no saxofone. Então, o que aconteceu? Todo mundo percebeu que a profundidade era importantíssima. Então, existem relações que não necessariamente são monogâmicas, na verdade, elas são um pouco raras, as monogâmicas, mas elas são profundas e sustentadas. Existem muitos trios, quartetos ou coisas assim, ou existe uma coisa continuada e outras coisas eventuais, mas o que a gente garante é que a relação amorosa é profunda, porque para ela é um virtuosismo da mesma maneira que tocar um instrumento. É uma coisa que só se aprimora, como tudo mais, até andar de bicicleta, no tempo. E aí a gente foi ganhando qualidade amorosa. E o Tantra é explicado, tem na escola. O Tantra não no sentido de técnicas sexuais, assim, mas o Tantra no sentido de presença. De você estar ali, entregue, com todas as partes e com toda a tua sensibilidade no máximo possível. Isso não dá para fazer com quem você conheceu há 5 minutos atrás. Então, a gente tem uma quantidade de opções sexuais extraordinária, tem tipo 19 gêneros. Não vou contar para vocês todos agora, que vai demorar muito, mas existe muito amor, sim. A última questão que ficou faltando é essa coisa do virtual e do presencial, e do local e do global. Tudo que é demasiado traz um desequilíbrio. Então, esse momento que vocês estão vivendo já é o começo de voltar para o presencial. Porque é só na experiência que a gente se transforma. A gente, com a coisa virtual e da informação, a gente achou que mudando de mentalidade, estava tudo resolvido. Você sacou a coisa. Mas conhecimento não é sabedoria. E mudar de mentalidade não é mudar de hábito. E mudança de hábito é só na prática, na ação. Então, foi aí que todo mundo falou, gente, nós temos que juntar presencialmente. E aí, o que a gente vê no futuro é uma coisa muito equilibrada entre o virtual e o presencial. No virtual, a gente faz as coisas que não precisam tanto do outro. Por exemplo, o ensino é super virtual. Porque você não precisa estar lá por um conteúdo, mas a prática de você aplicar aquele conteúdo é toda feita no presencial, que é onde tem as coisas mais satisfatórias. E, para terminar,
Eu queria dizer que toda a questão de ser futurista, e aí eu volto a ser a Lala, não é para o futuro, porque o futuro nunca chega. O futuro é uma ficção. O passado também é uma ficção, é só uma interpretação. A única coisa que existe é o presente. Então, os futuristas existem para serem agoristas, para a gente poder ver o que é que a gente faz agora. E eu comecei falando dessa questão da tecnologia e das escolhas. A questão toda é que a gente sempre quer que algo ou alguém escolha por nós. A gente espera isso da tecnologia, que ela resolva qual é a nossa vocação, que ela faça por nós o trabalho de contar para o outro o que é que a gente tem dentro, o que é que a gente sonha, o nosso inconsciente, o que é que a gente pensa, e que ela até resolva por nós as nossas relações, para ver quem é a pessoa certa para você ou para fazer esse meio de campo. Só que não é assim. A tecnologia ela é meio, ela não é fim. E aquilo que acontece no futuro da Iris é que as escolas, por exemplo, elas são, sobretudo, de ensinar a escolher. Porque escolher é o que a gente faz o tempo inteiro. Escolher. Alguém ensinou a gente a escolher? Ninguém ensina a gente a escolher. Recalcular rotas. Ninguém ensinava. Não, agora ensina. Né? Tem escolha a sua vida, recalcular rotas, etc. Porque a gente não sabia como escolher. Muito menos a conhecer as consequências das escolhas. Então, eu queria que vocês fizessem juramento 4D, de que toda vez que você achar que alguma coisa não é possível, você vai perguntar, por que não? Não existe impossível. No mundo em rede, impossível? Como assim? E por que a gente acha que não é possível? Porque a gente não tem tempo. Quem aqui está sofrendo de falta de tempo? Pois é. Tem um estudo muito legal. Quanto tempo demorou para fazer a Wikipédia, com todas as línguas e todos os verbetes? 100 milhões de horas. A gente fala, uau, 100 milhões de horas é muito tempo. Aonde existe 100 milhões de horas? A gente não vai conseguir mudar o mundo, não vamos conseguir fazer as coisas porque não tem tempo. Sabe quanto tempo a gente vê de TV por ano? 1 trilhão de horas. Dava para fazer 2.000 Wikipédias por ano. No momento da Copa, eu como fluxonomista, desesperada, olhando aqui, olha onde está indo o tempo, o recurso, o tesão, tudo, né? Aí, beleza, o que muda o mundo? Educação, certo? Então tá, mas tem educação? Não dá para ter educação, é difícil. Custa dinheiro, custa tempo, não é possível, tal. Então tá, então era feriado no dia da Copa. Que legal que é feriado, que legal que tem Copa, que legal que a gente pode ver o jogo durante 2 horas. Se você soma 60% da população do Brasil vendo 2 horas de jogo, dá 27.600 anos. É o tempo da história da humanidade. Dá para fazer um bocado de coisa. Se a gente divide isso pelo número de anos letivos, um ano letivo são 800 horas. Isso dá 303 mil anos letivos em um dia, em 2 horas. Isso é um futuro possível, mesmo que pouco provável. Agora, vocês já imaginaram o que aconteceria no Brasil se, felizes, depois de ver o jogo, a gente fosse dar 2 horas de aula de qualquer coisa que você sabe e gosta? De física quântica, psicologia, bolo de chocolate, fazer pipa e tal. O que acontecia depois de 303 mil anos letivos? Então, galera, tem tempo. Não tem a escolha do tempo. O que é que você está fazendo com ele, com tua energia, com teu conhecimento? Depois, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer as coisas. Então, vamos ver. Esse aqui é um estudo de um futurista chamado Buckminster Fuller, que foi estudar se dava para consertar tudo que o mundo gostaria de ver consertado,
Quanto precisaria investir ao longo de 10 anos para isso? É um estudo de 97. Aonde ia ter dinheiro? Por exemplo, em despesas militares. Na época, 97 era isso, 780 bilhões de dólares, cada quadradinho $1 bilhão em armamento. A gente olha e fala, 780 quadradinhos, isso não tem significado. Para a gente ter uma ideia de que isso representa, isto aí, menos do que um quadradinho, 300 milhões de dólares, foi o que custou para erradicar a varíola. A varíola é a peste que destruiu a Europa várias vezes. Era uma doença terrível. Custou isso de dinheiro para acabar com a varíola no mundo. Agora, repara o seguinte. A varíola foi inventada no meio do século XIX. E levou mais de um século para alguém resolver fazer um movimento de erradicar a varíola. Porque a cura já estava descoberta, mas não tinha o processo, não tinha as pessoas. Quem começou? Jovens, que começaram e que fizeram esse processo de erradicação. Então, quem vai começar? Dá para mudar o mundo? Dá. Quem vai começar? Depois, o que nós vamos escolher? Acabar com a fome, a desnutrição, naquele momento, ia precisar investir, ao longo de 10 anos, 19 bilhões de dólares. 19 bilhões de dólares é 55% do que se gastava em dietas de perda de peso só nos Estados Unidos naquele ano. Que escolha? O que é que nós estamos fazendo? Com o tempo, a energia e o dinheiro. E isso aqui é o que precisaria para resolver tudo. Resolver fome, desnutrição, moradia, guerra, etc., investidos ao longo de 10 anos. Vocês estão com uma cara verde, e a ideia era essa mesmo. Eu pensei, eu vou deixar todo mundo feliz. Deixei durante um bom tempo. Mas não adianta só a gente ficar feliz, porque a gente tem que saber que é possível fazer, sim, se a gente for para ação. E se a gente se juntar, porque sozinho não vai rolar. Então, quais escolhas nós estamos fazendo? E por que é possível? Tem um exemplo muito legal dos CAPTCHAs. Sabe o que são os CAPTCHAs? Aquelas 4 letras que a gente põe para mostrar que não é um robô? Leva 10 segundos, são só 4 letras. A gente não imagina que isso faça muita diferença no mundo. 10 segundos, 4 letras. Só que o cara que inventou isso, quando viu o tempo que a gente dedicava fazendo isso, falou, meu Deus, é uma perda de tempo extraordinária, porque dava 500 mil horas por dia. E ele criou uma ferramenta para convergir nosso tempo, nossa inteligência, nossos recursos, etc., para fazer uma obra para o bem comum. E cada vez que a gente põe 4 letrinhas, na verdade, nós estamos coletivamente. 4 letras são um pedacinho de uma palavra de livros que nós estamos digitalizando. De 4 em 4 letras. E a gente digitaliza coletivamente 2 milhões de livros por ano. Esse é o futuro, gente. Nós vamos mudar o mundo como? Cada um sendo um mártir, um Gandhi na vida? Nanani, que trampo, hein? Mas cada um sabendo que se cria mecanismos de convergir o tempo, o recurso, o tesão, etc., dá para fazer coisas imensas. Cada um fazendo um pedacinho. E é isso que é muito legal de saber. Porque o futuro é fruto dos sonhos do passado e dos nossos sonhos cotidianos, sim, mas ele é, sobretudo, fruto das escolhas do presente. Então, não tem o que te prenda. Arrasta essa cadeira, muda o mundo, porque dá. E se pergunta sempre, por que não? Muito obrigada. E eu queria acabar com uma música também. Oh, quero tirar um...
Isso que dá a fazer palestras fora da caixa, tá vendo? Oi, que legal. Vamos acabar com uma música? Fica de pé, vamos cantar porque é um frevo. Aliás, faça um convite, embora fazer um bloco, Alana, porque teve o primeiro bloco do Desejável Mundo Agora, que foi feito em Recife por uma fluxonomista, Ana Borba, que fez, inclusive, o artefato da Iris. A Iris saiu no carnaval com aquilo. E essa é uma música feita pelo Gabriel Levi, que é um super músico, e que a letra é de nós dois e chama Transição Frevendo. Então, eu vou cantar uma vez e a gente canta junto na segunda, tá bom? E ela diz assim: hoje dá pra dizer que vai dar, dá sim, dá mais, vem que dá. Vamos de novo. Hoje dá pra dizer que vai dar, dá sim, dá mais, vem que dá. Quem espera sempre cansa, eu cansei de esperar. Muda a mente, muda mundo, muda já. Quem espera sempre cansa, eu cansei de esperar. Muda a mente, muda já. Me puxa que eu te puxo, se joga no fluxo. Felicidade não é luxo. Me puxa que eu puxo, se solta no fluxo. Felicidade não é luxo. Transição é agora, vambora, tá mais que na hora. É desejável o mundo agora. Transição é agora, vambora, tá mais que na hora. É desejável o mundo agora. Não para, não para, não para, não para, não para. Não deixa chegar, deixa fluir a transição. Não para, não para, não para, não para, não para. Não deixa chegar, deixa fluir a transição. Não para, não para, não para, não para nunca mais. A gente quer, a gente pode, a gente faz. Não para, não para, não para, não para, não para nunca mais. A gente quer, a gente pode, a gente faz. Já imaginou se for tudo que dá, desejável mundo já? Já imaginou se for tudo que dá, desejável mundo já? Já imaginou se for tudo que dá, muda a mente, muda mundo, muda já? Vamos de novo, se for tudo que dá, muda a mente, muda mundo, muda já. Vamos de novo do começo no fluxo, porque assim é muito chato. Aí a gente acaba. Hoje dá pra dizer que vai dar. Dá sim, dá mais, bem que dá. Quem espera sempre cansa, eu cansei de esperar. Muda a mente, muda mundo, muda já. Me puxa que eu puxo e te puxo, se solta no fluxo. Felicidade não é luxo. Transição é agora, vambora, tá mais que na hora. É desejável o mundo agora. Não para, não para, não para, não para, não para. Não deixa chegar, deixa fluir a transição. Não para, não para, não para, não para nunca mais. A gente quer, a gente pode, a gente faz. Já imaginou se for tudo que dá, desejável mundo já? Já imaginou se for tudo que dá, muda a mente, muda mundo, muda já. Nossa, muito legal. Muito massa essa galera. Nossa, que brilha, impressionante. Bunda, né? Então, muito obrigada. Tchau. Eu vou ficar ainda mais com vocês um pouquinho. E se você quiser saber mais, tem uma série totalmente gambiarra, mais simpática, lá no YouTube. E tem informações que você pode receber sempre se cadastrando. Muito obrigada. Obrigada, Lala.